Está começando mais um programa Fala Mais aqui na TV Concorde. Esse programa que traz convidados para a gente conhecer um pouquinho mais sua história, né, sua trajetória de vida, suas inspirações, né, para que eles possam nos trazer esses ensinamentos também aqui para nós, né? E a TV Concórdia você pode acompanhar em vários canais, né? A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, site, aplicativo. Em todas as plataformas digitais você acompanha a programação completa aqui da TV Concórdia. E hoje nós estamos recebendo uma convidada super especial, que eu tenho uma admiração incrível por ela e tenho certeza que essa conversa vai render horas. Alessandra Portolã, seja muito bem-vinda. Obrigada demais, Ingrid. É sempre um prazer estar com vocês, assim, numa proposta que vocês estão trazendo para a Concórdia, ainda, né, nesse início de TV Concórdia, mas já com uma qualidade que é notável, né? Parabéns, obrigada por esse espaço. Obrigada, Ali. A Ali, que é diretora do IFC, a gente daqui a pouco também vai falar sobre isso, né? A primeira mulher a ser diretora do IFC, então é um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Valeu, é sim, primeira diretora, eu que sou da área de línguas, né? E a instituição que tem a sua base agrária nas formações, nos cursos de formação, hoje, então, com uma mulher à sua frente, mas com a ajuda de muitos, né, por trás de mim, nunca sozinha. Acho que é importante esse pensamento e esse sentimento. Com certeza. Mas antes de a gente falar do IFC, que vai ser o tema também da nossa conversa, eu quero saber um pouco mais, né, sobre a Ali, né, como é conhecida por aí, né? Quem é a Ali, de onde ela vem, né? Como foi sua infância? Conta pra gente sobre você. Olha, Ingrid, assim, ó, eu sou de Concórdia. Então, assim, ó, não são muitos os profissionais que atuam comigo que são daqui da cidade. Tem muita gente de fora. Isso eu considero assim como um diferencial quando se fala dessa articulação com a comunidade, essa relação com a comunidade, acho que se dá por isso. Eu sou de Concórdia, nasci aqui, meus pais são de origem italiana, né? Minha mãe é de Carli, meu pai é portolã. E eu sou filha de uma família de 3 meninas, 3 filhas, então eu sou a mais nova. Adriana, Andréia e Alessandra. É assim que a minha mãe chamava quando estava querendo me chamar para me xingar. Ela já, Adriana, Andréia, Alessandra. É isso. E de que você era a última, né? Isso aí, né? As outras ficam com mais medo. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas é uma família de mulheres. Então, assim, eu acho que vem daí toda essa caminhada nossa, de nós 3. Claro. Mas meu pai é de Castelo Branco, aqui da região. Daqui, isso. Pertinho. Então, minha mãe de Castelhano, próximo a Jaborá. Ali, minha infância se deu por ali. Então, todo final de semana a gente ia para lá e se reunia com os primos. E tinha Papai Noel, e tinha os presentes novos, e tinha a ida ao aviário e colher figo. Delícia, essa né? Essa infância, né? No campo também, né? Se deu ali. E também, eu sempre morei próximo ali, agora é o Posto Bazejo, Perina, né? Então, meu pátio de casa era o Posto Bazejo. Olha só. Hoje, ali no estacionamento do Perina, na rua Oswaldo da Vale, é onde a gente brincava de se esconder entre meus caminhões ali, né? E nós jogava bola no meio da rua, porque não tinha tanto trânsito ali. Era a antiga rua Duque de Caxias, né? Era longe do centro. Era, mas nosso lugar de brincar era do Bosque, onde vocês conhecem como Delegacia Regional. Ao lado da Delegacia Regional tinha uma pista de cross, né? De bicicleta, e tinha um bosque, a gente brincava ali. Onde tem hoje o Mercado Copérdia, né? Tem o boliche, onde tem o Mano. Ali era todo um pátio onde os circos se colocavam ali. Olha só. Onde tinha muitas atrações que vinham para ser parques de diversão. Se concentravam ali. Então a gente gastava o dinheiro do pai ali, né? Então, era ali que acontecia. Onde é o fórum hoje, nós brincávamos, era banhado, né? Tinha muita água ali, mas a gente jogava vôlei ali. Então, assim, ó, a minha infância foi nesse entorno ali. Uma infância divertida. Foi muito. Que legal. Sim. E Ali, desde pequena você já tinha esse instinto para educação? Como é que despertou? Conta pra gente como é que, né, até ter você esse... Né, depois fez letras, como você falou, né? É isso aí. O que me levou a letras foi o quê? Eu com 15 anos, eu tinha uma vizinha, agora a Eliane Sete, ela morava em frente à nossa casa, a mãe com 3 filhas, né? Então, com 12 anos eu já ajudava. Primeiro eu ajudava a minha tia,
tia Vilma, porque assim, a mãe tinha 3 meninas, deixar as meninas em casa, elas iam, era muita gente ali, muita bagunça e tal, e eu não precisava ter dinheiro, porque assim, ó, era só o pai, a mãe, né? E sempre com muita dificuldade. Então, a Adriana já trabalhava, e eu, com 12, ajudei um tempo a tia, assim, ó, ajudar a tocar a máquina de fazer macarrão, lavar as calçadas, essas coisas assim. Ganhava Isso. uns troquinhos ali. Depois, olha só a revelação. Depois, com 13 anos, eu lembro que o César Luiz, que é também radialista, eles tinham uma loja de calçados e eles tinham o Cezinha e o Raul, né? Isso. Então, esses meninos, né, tão grandinhos hoje, né? César, vereador, o Raul, radialista, né? Comunicador. Eu cuidava deles. Sério? Eu fui babá deles, acho que com uns 13, 14 anos por aí. Olha Então, eles só. moravam ali próximos, né? E eu ajudava com eles ali. E com 15 anos, então, essa minha vizinha Eliane falou assim, olha, tem uma vaga para trabalhar na Wizard, que é a escola de inglês. Eu que estudava de manhã, comecei a trabalhar lá de tarde. E depois disso, depois de 1 ano ou 2, eu trabalhava como que eu era office boy, não, era office girl, então, né? E aí eu fazia o quê? Saía de lá, ia levar jingle da Wizard lá para a rádio rural, ia para o banco. Fazia o que precisava ser feito. Isso, corria para a rua, tá? E depois eu comecei a entrar na parte do comercial, a parte de vendas de cursos. Isso quando tu começou 15 anos? 15, fiquei lá até os 18, não, até os 20 anos fiquei lá. Então, eu fiquei 5 anos lá. Então, foi esse início de trabalho, com carteira assinada, com 15 anos, que legal na época, Já né? assinava carteira com 15? Já, eu pensava assim, ó, nossa, que legal, vou me aposentar com 40. Hoje já nem sei quando é que vai ser, né? Deixa pra lá. Né? Mas assim, foi ali com 15 anos, até, eu comecei a trabalhar, a estudar à noite e trabalhar o dia todo. E aí, essa parte comercial, eu falo pro pessoal na escola, quando tem algum desafio de gestão, que fala assim, tá, eu já fui lizard. Lizard em inglês quer dizer lagartixa. Então, era a mascote, né? Da Wizard. Assim, I'm Lizard, né? I'm from Wizard. E aí, ia para as escolinhas divulgar os cursos de inglês. Então, assim, fala, já passei por algumas, né, dificuldades, né? Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo certo, dá para encarar isso, vai estar tranquilo. Então, assim, ó, acho que é uma forma que me faz ver as coisas de maneira mais leve. São essa ideia de ter passado por algumas situações, né, que vai nos construindo. Com certeza. E aí depois ali foi fazer faculdade? Eu fiz faculdade em paralelo com o Wizard. Junto, trabalhando sim, e aí que foi a ideia, assim, o que fazer para ir, né? Eu falo para meus alunos às vezes, é claro que eu sonhava ser arquiteta, ser isso, ser aquilo, né? Mas o curso de letras, ele apareceu em Concórdia, pelo UNC, naquela época. E aí eu vi como uma possibilidade. Eu tinha algumas referências dentro da instituição, lá dentro da Wizard mesmo, né? A prof. Sabrina, que ainda deve estar... A Sabrina ainda trabalha com inglês, né? E outros professores também, o Célio, né? Na parte de italiano também. E então, a gente foi se construindo nisso. E também foi me construindo como profissional, assim. Eu lembro muito bem que a ideia do trabalhar sob pressão, vai se construindo como profissional, assim, a tua forma. Moldando, né? Foi lá, com certeza, né? Que bacana. E aí, dali, eu fui fazendo faculdade, fazendo o curso de inglês, que assim, vocês sabem que é um investimento, né? Um curso de inglês, material, tudo é um custo alto. Eu apagava os livrinhos do pessoal que esquecia lá. Então, eu fazia com os livros do pessoal que deixava por lá, desistia do curso. Aí, eu usava esses livros para fazer a minha formação. E aí, quando eu estava na metade do curso, faltava professor, ou, olha, esse não veio hoje, aquele não veio. A Ali entra em sala, né? Para dar aula para os níveis mais básicos. E assim eu fui sendo escolhida, quem sabe, né? Foi trilhando o teu caminho ali. Fui sendo escolhida pela profissão. Então, eu acabei letras, saí da Wizard, fiquei uns 3 anos e meio na Wisdom, que agora é Atos, é uma outra escola. Trabalhei no Senac, na FABET e fui indo. E aí, teve a oportunidade de ir para a escola agrotécnica na época. Foi em 2004, fiquei. 2004 e 2005, fiquei lá como substituta. Como professora de inglês? Foi professora de inglês do meu irmão, sabia? Naquela época. 2004. E eles eram grandões. Tu imagina que eu tinha 23 anos na época. Então eu tava recém entrando. E aí, eu lembro que eu usava umas roupas mais assim, formais, para poder dar aquele aspecto de idade, né? Então, até mesmo para os colegas professores, né? Porque eu era professorinha de inglês, talvez eles me viam assim.
Pra mostrar uma imponência. Mas era puxado. Eu tinha 32 aulas, eu ia, durante o dia, ficava lá, almoçava no refeitório, eu jantava no refeitório, né? E depois ia pro Alfabete à noite, ia para casa. Trabalhava na Alfabete também. À noite, dava aula de inglês lá. Olha só. E aí, depois eu saí de lá, nesses 2 anos que é o limite que pode ficar como substituta, e eu passei no concurso do Estado. Aí eu fui para uma escola em Palmirim, fiquei 1 mês e pouquinho. Ah, tu saiu da escola agrotécnica? Sim, e fui chamada pela SDR na época. E aí na SDR eu tive uma experiência ali com o seu Remi, com o Adalberto, na parte de licitação, toda a parte administrativa mais, né? E fiquei 1 ano e meio lá. E fiquei nessa parte de licitação, entender mais. Na época existiam as chamadas públicas, né? Tomada de preço, essas... E as auditorias. Então, eles trabalhavam nessa parte. Mais burocrática. Foi bem importante para mim como gestora hoje. E fui chefe de gabinete. Na época, quem era o Luizinho, o Pitinim, né? Nessas épocas, o Ferri trabalhava por lá também, o Clélio era da parte de comunicação. Então, a gente foi tendo esses contatos, assim. Então, sempre foram... Eu falo assim que... eu tive muitos pais, muitas pessoas que foram me ajudando e me dando dicas, assim, de como seguir. Que importante isso, né? Foi demais. Essas orientações, esses ensinamentos, eu diria, né? As experiências de como agir, de como se colocar. E aí, depois, voltei para o Instituto em 2007 como efetiva. Então, Passou, daí foi... Ficou até então... Foi, me efetivei em 2007. Estou lá, isso aí. Que legal. E, Ale, quais são os valores que você considera fundamental, assim, para a tua vida pessoal e profissional? Que define, assim, a Ale? Olha, a Alessandra, eu tenho muito, assim, quando me perguntam sobre a questão de o que me leva a minhas crenças, né? Certo. Ontem eu conversava com minhas irmãs, assim, sobre as relações com a mãe, assim, com quem a gente convive, assim, e tentar mudar os outros, né? Eu acho que é a importância de buscar sabedoria. Sabedoria, eu acho que é a palavra que sempre busco ter, assim, comigo. A ideia de não tentar que os outros sejam como eu quero que eles sejam. Então, que eu consiga conhecer as pessoas, saber como elas reagem às situações e que eu consiga aprender a lidar com elas do jeito que elas são. Acho que é um pouco sobre isso. Nossa, isso é tão complexo, né? Porque muitas vezes, isso que você comentou, né? A gente sempre tenta... não, eu não tô me sentindo bem porque o outro não me deixa bem, ou porque a situação tá assim, mas muitas vezes não é sobre o outro, né? Sempre é sobre nós, né? Isso aí, quando eu te falo assim de ter aprendido a lidar sob pressão, eu me vejo muitas vezes assim, querendo que os outros acelerem mais, façam mais, né? Aí eu ouço em casa do Ney, assim, isso não é o padrão, né? Isso não é assim, não precisa ser assim, né? Então, acho que está muito em sabedoria de compreender os outros e você aprender a lidar com os outros como eles são. Acho que sim. Aceitar os limites dos outros também, né? Também os meus também. Isso aí. Ai, que isso legal. Aí, e teve algum aprendizado assim que a vida lhe deu, assim que tu leva, assim, pensa, nossa, isso foi um aprendizado que eu tive durante a minha vida e me fez crescer, me fez me melhorar? Olha, toda a ideia de quanto mais tu vai galgando realizações, né? Quando você fala, ela já fez mestrado, já fez doutorado, ela já está na gestão, né? Então, é a ideia de que quanto mais você for se desenvolvendo, for se realizando, mais humilde você vai precisar ser, né? Perfeito. Porque assim, tu vai conseguir olhar de fora as situações, né? E compreender, assim, que as pessoas não estão enxergando com os teus óculos, vamos dizer assim, né? E com os teus olhos. Elas estão vendo de acordo com a perspectiva e com o que chega para elas. Perfeito. Né? Então, acho que é um aprendizado isso. A ideia, assim, de você ter a humildade, cada vez, assim, servir mais, né? De não impor nada. Acho que essa é uma lição que eu levo. E sempre me traz de volta para
pro centro. Porque é tão difícil. E isso é na vida profissional e pessoal, né? Porque Isso. são dois viés muito intensos nesse sentido, né? O quanto é importante. Porque a vida te leva assim para o embate. Ela vai te... Às vezes eu ouvi assim, alguém falando, não importa quanto você saiba bater na vida, tá? Nas pessoas, quanto você apanha e tal. Eu acho que, assim, é uma questão de como é que as pessoas não estão vendo o que você está vendo, né? Então, isso é um desafio para a vida pessoal, assim, para os filhos, para atuar com os filhos, com a família, assim, eu estava falando ontem com as meninas, minhas irmãs, por causa os pais vão envelhecendo, vão mudando as funções, né? A gente passa a cuidar mais deles. Então, assim, a importância que eu consigo dar, assim, hoje de, poxa, eu trabalho na mesma cidade que meus pais, não é uma realidade de todas as pessoas, né? E essa convivência, a importância que tem, né? Então, assim, ó, com o passar da nossa vida, a gente também vai dando valores a essas questões, né? As pequenas coisas que, na verdade, são grandes coisas, né? É isso. E assim, na ideia de querer mudar também, assim, ó, mudar os pais, mudar o marido, mudar os filhos. E também moldar, né? Moldar os filhos, né? Também é algo que tentar aprender com eles, tentar ensinar também, mas nunca tentar moldar, porque não é por aí, eles não são como você quer que eles sejam, né? Acho que um pouco é isso, assim. Cada um vem com a sua bagagem, né? E aí, Isso aí. e é tão. Por isso que eu sempre falo, né? O laço familiar. E também a gente vai falar, né, sobre a alemã, né? Que também é família. Mas o laço familiar é onde a gente tem os maiores desafios, mas também os maiores aprendizados, né? Tem, meu Deus, ser mãe, a ideia assim de... Quando eu tive a Helena tem 11 anos, e aí tem um fato bem interessante, assim, que como nós somos em 3 meninas, e aí é um fato muito pessoal, assim, quando eu fiquei sabendo que eu teria uma menina, eu não vi isso com alegria. Sério, olha. Porque quando isso eu troquei muito, eu não converso com a mãe, porque talvez meu pai, na sabedoria, no momento que ele tinha, assim, ele queria ter um filho homem, né? Ele expressava isso, verbalizava isso. E quando a minha mãe levava para ele assim, e ele é um alcoólatra, uma pessoa de muita sabedoria, meu pai era muito sábio, né? Então é aquele de poucas palavras, mas que levava você a refletir muito. A mãe já é aquela mais ativa, né? De repetir várias vezes, tentando fazer com que a gente entendesse as coisas. Passava o discurso. Quando eu fiquei sabendo, eu lembro que o Dalmor era meu médico, e ele falou assim, é uma menina que vocês acham que é e tal. Eu fiquei em estado de choque. Foi uma coisa, Olha impactante. E aí eu busquei entender o que tinha acontecido. Por que estava acontecendo isso contigo, né? E provavelmente tenha sido um resgate em relação àquela ideia de ter tido 3 filhas. Isso, mais uma menina, né? Aí eu falei, às vezes, eu brinco com a mãe, às vezes assim, acho que eu nem tô naquela, o pessoal fala, na questão de constelações familiares e busca de autoconhecimento. Acho que eu nem tô ali, né? Porque tu imagina uma mãe, a mãe tinha a Andréia, que é a minha segunda, tem a mais velha, a Adriana, depois tem a Andréia. A Andréia estava com 9 meses e ela engravidou de mim. Vocês são bem próximas. Nós temos 1 ano e 8 meses de diferença. Caramba. Então, imagina como é que essa mãe estava assim à frente, um marido que era alcoólatra, que não vivia uma situação financeira favorável, que viveu vacas muito gordas, né? E que não estava em uma situação tão favorável no momento. E ela com uma criança com 9 meses, André com uma saúde bastante frágil na época. E aí eu vim, né? Então assim, ó, como é que é o sentimento, assim, né? Tipo, nossa, foi super, super esperada. Aquela gravidez planejada. Tá, então talvez não tenha sido isso, né? Sim, então, o quanto que a gente vai carregando, né? E cargas, então, assim... Ó, as marcas lá da barriga ainda, né? Da mãe lá de trás. Isso, e eu tive isso quando foi com a Helena. E depois, a ideia de ter um filho, um irmão, porque o Ney não tem irmãos, é um filho único, que a avó Sara teve ele já com uma idade, já. Foi nessa ideia. E aí o Pietro veio um perfil, eu digo para ele assim, né? É outra, muito diferente da Helena. Foi 6 anos depois. 6 anos. Porque aí a gente quer sempre fazer, né? Fiz mestrado, doutorado, entre meio o Pietro e a Helena. Uma criança e outra. Teve. Então, a minha vida sempre foi ser mesclando entre estudar, então, maternar e gerir.
eu participei da gestão, hoje eu estou na direção geral, Certo. mas dentro da instituição e eu já fui extensão, já fui coordenação de ensino, já fui direção de ensino. Então, já tive uma caminhada de gestão. E também no ambiente social, a gente se envolve. É Clube 29 de Julho, questões sociais, também se envolve bastante com a sociedade, né? Eu e o Ney. Então, eu acho que foi se construindo isso também, mas a minha vida sempre se dividiu. E como que você faz para fazer essa gestão disso tudo, né? E conciliar a maternidade? Porque muitas vezes são dúvidas de muitas mulheres, né? Como fazer para conciliar, né, a maternidade, que é um momento incrível da vida de qualquer mulher, né? Sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo não deixar a carreira parada. Não deixar a vida social parada, né? E conciliar isso tudo. Como é que você fez isso, Ali? Como você faz, né? Eu devo, né? Mas assim, ó, eu divido muito isso com o Ney, Claro. né? Então, ele foi sempre o meu maior incentivador, desde fazer o mestrado, quando tu pensa assim, ó, pá, mas fazer mestrado, né? Aqui não tinha, né? Então, eu fiz em tradução, na minha área de inglês mesmo. Eu lembro que tinha uma colega, a servidora Ana, ela disse, ó, me entregou um bilhetinho, assim, ó, é ali que você tem que fazer teu mestrado, na área da biblioteca. E a Ana olha daquele jeito, né, bem, uma linguagem bem assertiva. Então, porque ela via que eu estava me desenhando para gestão, para assumir funções e tal, mas eu precisava pensar em estar capacitada, né, e me construir também como profissional. E a Helena era pequenininha. A Helena nem existia na minha época do mestrado. Aí eu fiz o mestrado, e assim, as idas para Florianópolis toda semana, ficava lá. Então, assim, eu morava num apartamento com umas ex-alunas. Então, assim, experiências. Foi muito importante. O mestrado foi uma ideia, assim, de viver uma ideia de instituição pública, né? Como a UFSC. Então, foi bem importante. As participações em seminário, tudo que tinha na universidade, eu vivia, né? Aproveitou ao máximo aquele momento. E aí, eu engravidei da Helena no doutorado. Eu estava no doutorado. E aí, tive ela no meio ao doutorado, depois eu voltei, ela foi para o CMEI e eu fui acabar a tese e tudo isso aí. Foi dessa forma, assim, ó. Tem a filha, acaba aquele ciclo aí, tá, então agora ela tá com quase 1 ano, agora eu vou acabar a tese, tá, acabou a tese. Aí eu voltei e assumi função já. Olha só. Voltei para o instituto, da licença. Então, foi se acontecendo. Isso, mas o Ney tem papel fundamental nisso, porque ele sempre tem, e isso me ajuda demais, né, a seguir meus desafios, porque a ideia de que filhos a gente deixar para o mundo, né, e tal, frente ao mundo que nós temos hoje e tal. Então, ele de acompanhar as ações de cada um dos dois e tal, e eu vou, assim, eu sou aquela que brinco com eles, que sento, que corto o cabelo da Helena, corto as unhas dos dois. Então, assim, ó, essas partes, assim, ó, o dia a dia ele me ajuda demais, assim. Isso é muito importante, ter uma pessoa que é parceira, realmente, né? Isso faz a diferença. É isso. Porque senão, realmente, né, você precisa dar conta de todas as funções, né? Todos os momentos. E às vezes não dá. Às vezes não dá conta mesmo. E isso é importante também, né? Deixar claro que às vezes não dá mesmo, né? Porque senão a gente cria aquela falsa ilusão de que é uma super heroína que faz tudo e que consegue tudo. Mas na verdade tem fragilidades também, Mas né, eu acho que assim, eu tenho certeza que hoje eu tenho comigo mulheres como eu que têm filhos, que estão na gestão comigo e que assim, olha, eu tenho que sair às 4 horas hoje para levar um na terapia, eu tenho que fazer, tenho que buscar outro, tenho que trazer junto para o trabalho. Então, tudo bem. E as instituições, eu acho que foi um avanço que já aconteceu. A questão de que, não, problemas particulares ficam lá fora do portão, né? Hoje não. Divide, né? Tua vida pessoal e tua vida profissional. Acho né? que a Existia isso, dica de gestão é chama para cá, conversa assim, ó, o que é que está acontecendo lá fora, então. Vamos resolver, te ajudar aí, porque você precisa, para você poder fazer as suas entregas da melhor maneira. Então, assim, ó, acho que é um avanço institucional que se tem hoje. Não se vê problema de, porque ela veio junto trabalhar, porque eu tenho que sair antes para levar para buscar a criança e tal. Uma vez era... Eu ia dizer, era muito assim, muito diferente, né? Imagina, tem que adequar o horário da pessoa porque ela tem filho. Sim, tem que adequar porque ela tem filho. Sim, porque ela precisa estar bem para conseguir desempenhar a atividade dela bem. Até mesmo o exercício físico da pessoa, até mesmo... Então, tudo isso hoje é mais visto.
né? Perfeito. Isso traz muito sobre a maneira de você liderar as pessoas, né, Alice? Sim, é isso, porque assim, não tem mais como você considerar que a pessoa é a mesma coisa. A Alessandra, no sábado à noite, está no momento de confraternização. Ela continua sendo, hoje, né, eu estou diretora do Instituto, continuo sendo a diretora do Instituto que está ali, né? Como o professor que está ali também, assim, ó, nós somos os mesmos, né? Não somos outros. Ah, mas eu não estou no meu trabalho. Não está, né? E quantos paradigmas foram quebrados para chegar até esse momento? Foram. Porque tem muitas questões que eram colocadas, né? De preconceito, ou mesmo de se blindar por ter um cargo e não poder fazer algumas coisas. Ah, porque eu tenho um cargo de diretor, eu não posso fazer algumas coisas. Isso. E na verdade mudou muito. E que bom que mudou, né? Isso traz mais responsabilidade. Claro. Você, né? Ah, então você é a mesma? Ah, então você precisa ter a tua coerência em relação às tuas atitudes. Claro. Né? Então, acho que é algo que te traz uma liberdade, mas te traz uma responsabilidade também. Com certeza. Isso aí. Que bacana. Muito bem, a gente está num papo muito interessante aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre a vida da Ali, né? Da Alessandra Portolan, diretora do UFC. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para saber mais sobre a Alessandra e também sobre o UFC. Não saia daí, que o Fala Mais volta já. A segurança da sua casa ou empresa é fundamental e a Fast Monitoramento está aqui para garantir isso com tecnologia de ponta. Com monitoramento em tempo real, você tem total controle, tudo na palma da sua mão. Instalação rápida e eficiente, com atendimento especializado sempre à disposição. Fast Monitoramento, a solução ideal para proteger o que é mais importante para você. Hoje tem o feirão de frutas e verduras no Compre Tudo Supermercados. Venha economizar de verdade. Banana caturra, 1,69 o quilo. Ovos bandeja com 30, 16,99. Cebola embalada, 1,99 o quilo. Arroz parabolizado Dalriso, 5 kg e só 14,99. Shampoo seda 325 ml, 8,99. Rede Compre Tudo. É qualidade e preço baixo. Os resultados são visíveis e já mudaram muito o dia a dia do concordiense. Na questão acessibilidade, possibilitamos adequações e ajustes para a regularização dos imóveis. Os usuários do transporte coletivo urbano estão pagando apenas 1/3 do valor da tarifa que era cobrado no início do ano. Sim, é verdade. Agora a passagem custa somente R$ 1,50. Para estudantes, apenas R$ 1,05. Prefeitura de Concórdia. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, estamos de volta e hoje recebendo aqui no programa Fala Mais, aqui da TV Concórdia, a Alessandra Portolan, para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida dela e também sobre sua trajetória profissional. E a gente já falou vários assuntos, né, sobre sua vida. E a gente falou também sobre teus cargos, mas como que, né, você contou que você entrou no UFC como substituta e depois foi assumindo os cargos. Quais foram os cargos que você foi assumindo dentro do UFC nessa trajetória tua profissional junto ao UFC? Olha, minha base, eu sou professora EBTT, que a gente chama, né? Então, nós temos a possibilidade de atuar desde o médio técnico, que é uma das categorias, né, dos níveis que a gente atua, até a pós-graduação. Eu sempre com muitas aulas, né? As aulas de inglês normalmente eram uma aulinha em cada turma, então você tinha poucas aulas, mas com muitos alunos, muitas turmas. Sempre foi assim. E hoje isso foi mudando, melhorando. Então, assim, dentro da gestão, eu coordenei a parte de extensão, que eu me identifico demais com essa área, que é a parte dos estágios, a parte da relação com a comunidade, isso. E aí, depois eu assumi a parte de gestão, de coordenação de ensino, que é o quê? A chefia imediata dos professores. Certo. Então, são os teus pares, que você é o chefe imediato, então toda a parte de
organização de horários, distribuição de aulas, essa parte administrativa dos teus pares, dos seus colegas. Aí depois eu fui direção de ensino, eu fui também, que é a parte de pensar o ensino, pensar a extensão, pensar a pesquisa, aí você fica, já é um vice-diretor. Né? Entendi. Mas que não tem tanta visibilidade, é aquele vice, né? Então, não tem tanta visibilidade para fora, assim, né? Tem muitas funções internas, Muito. mas não tanto externas. Muito, e mais burocráticas, resoluções normativas, essa construção de documentação, junto a uma rede. Hoje na época nós éramos Escola Agrotécnica, uma autarquia. Em 2008 nós optamos, né, e assumimos a proposta dos institutos federais, e aí nesse período eu vivi, que foi a troca de Escola Agrotécnica para Instituto. Nesse período você era vice-diretora. Isso era Paulo Jerônimo, era o diretor, e aí eram muitas idas a Blumenau, a nossa reitoria é lá, então nós não tínhamos nenhuma sede lá, nós nos reuníamos num hotel lá. Tudo era de um dia para o outro, nós deixamos de ser Escola Agrotécnica, passamos a Instituto, mas esse Instituto não tinha regulamentação nenhuma, estatutos, nada. Então tudo era ad referendum, tudo era construído mesmo. Então isso foi bem importante, tanto o projeto político pedagógico, né, institucional, PPI, o PDI, que é um plano de desenvolvimento institucional, que visa pensar da instituição como um todo. Depois vem para o campus, que é um campus que é oriundo de uma escola agrotécnica, que tem essas características, né, de fazenda, de refeitório próprio, de gestão própria, alojamento, né? Então, essa característica, que não é a característica padrão dos institutos federais no Brasil afora. Já existiam os institutos federais? Esses foram criados. Foram criados nesse período. Institutos. E nós, por isso que em Santa Catarina tem 2 institutos. Tá. Tem o IFSC, que é a reitoria em Florianópolis, e tem o IFC, que indica-se assim, ó, os oriundos de escola agrotécnica. Né? Entendi, porque tinha várias escolas agrotécnicas Isso. que se transformaram todos em instituto. Só que eram 5. Nós, Rio do Sul, Santa Rosa, que é no sul do estado, Camboriú e Araquari. Dessas 5, hoje nós já somos 15, indo para 17, que tem Mafra e Campos Novos que estão para abrir. Então, nessa construção, nós tivemos o quê? Toda uma ideia de inserção nessa proposta, só que aí, assim, IFSC, uma questão mais tecnológica, que são oriundos de uma escola técnica, né? Que tinha em Florianópolis, e nós das agrotécnicas. Então, ficaram 2 institutos num único estado. Tem estados que tem um só, tem estados que tem 3 institutos, é assim. E nessa construção toda, a gente participou dessa troca, toda essa construção. Então, eu coordenei nesse período, eu saí da gestão, e eu coordenei o primeiro concurso público que teve. E ele era via instituto. Então, eu presidi essa comissão também. Então, são experiências que a gente vai construir, vai arrecadando. Eu fico imaginando a experiência de ter participado dessa transformação, né? Dessa construção realmente, né? De um dia para audiências públicas, de um dia para outro. Teremos agora, além dos cursos técnicos superiores, que cursos, né? Veterinária, agronomia. Então, assim, teve toda uma discussão fervorosa quanto a isso. Então, aí veio a veterinária, e até hoje, assim, é um curso que se nós pudéssemos abrir 2, o que nos limita um pouco é a questão de força de trabalho, mas, assim, estrutura nós temos, e a parte de alunos, a busca, né, pelo curso em Concórdia é enorme. Sim. E 2009 foi o primeiro ano do IFC, né? Isso. Eu sei muito bem dessa data. Porque eu fui aluna do IFC, né? E eu lembro, eu comentei um dia com a Ali, porque foi a transformação, né? A escola agrotécnica aqui em Concórdia sempre foi muito forte, né? Na região, o pessoal vinha pra cá, né? Então, o símbolo da escola agrotécnica era visto com orgulho, né? E eu nunca esqueço que a gente chegou lá, e meu irmão já tinha participado do escola agrotécnica, viu os uniformes dele, né? E eu com aquela expectativa do uniforme, de repente, era outro uniforme. Eu falei, como assim? Que é isso? O que tá acontecendo? Mas, claro, né, é uma construção, e hoje, né, essa credibilidade toda que tem, né, então muito legal. E até hoje, assim, eu acho que hoje mais firmado, né, e também é uma ação de gestão, dessa nossa gestão, assim, de firmar a marca. Claro. Porque, assim, muito tem, assim, né, eu chamo ela escola. Onde é que eu tô? Eu vou pra escola, né, é uma escola, né? Sim. Mas, assim, a intenção de
naquele período a gente vivia um movimento de cefetização, porque também, além das escolas agrotécnicas, existiam os cefetes, que tinham essa pegada do instituto, que pega um aluno com 15 anos, ele vai verticalizando com ele fica na graduação com a gente, fica na pós-graduação com a gente. Então, havia esse movimento. Então, por isso que muitos chamavam de IFET. IFET, é verdade. Lembra? Isso, porque IFET. Institutos Federais de Educação Tecnológica. Então, houve esse movimento pela cefetização, os cefetes, temos um ainda no Brasil, e aí, dali veio com o governo da época uma ideia de institutos. E aí, construiu-se, veio, e aí consolidou-se. Se firmou, foi isso. Que bacana, que legal a história. E hoje, né, super uma credibilidade muito grande, né? Como você falou, os cursos são muito bem procurados, né? E que bom que isso aconteceu, né? Sim. E aí, como que se tornou diretora, Ale? Conta pra gente como foi, né? Assumir, né, essa função, sendo a primeira mulher, né, a assumir como diretora, o desafio também desse momento, né? Claro, como você falou, né? Tem uma equipe, mas... Sempre tem a responsabilidade maior sendo diretora, né? Tem. Mas assim, ó, eu entendo que tenha sido a construção dada pelo contato. Assim, ó, eu sempre, da área de comunicação, assim, né, de línguas, hoje eu conheço a maioria, assim, de todos, né? Mas assim, os servidores são 260, hoje tem os terceirizados também. Quem é o marido, onde é que mora, como é que onde é que trabalham. Então, assim, ó, os filhos dos servidores. Então, assim, esse contato, né? Eu sempre me dediquei muito a isso. Eu gosto disso. Acho que faz parte de mim, assim. E muitos alunos, eu tinha muitos alunos, porque eu tinha muitas turmas. Então, eu tinha muito contato com muitos alunos. Com certeza. Então, isso gerava uma articulação. Né, quando se fala de política. Mas eu lembro do 2005, eu era substituta, nós tivemos na instituição, até então, os diretores eram indicados por uma lista tríplice. Então, 3 nomes eram mandados para o MEC, e desses 3 nomes, claro que com a força política por trás, acontecia, então, a eleição, né, ou a indicação. E, em 2005, nós elegemos o primeiro diretor, que foi o Paulo Jerônimo. Então, foi um movimento que... Claro que quem estava em sala de aula, sendo que os alunos votam, os professores votam, os efetivos e os técnicos, então ali se deu assim uma ideia de força, porque assim, você está em sala, você é um influenciador, o professor é um influenciador. Com certeza. Sim. Então, aí vem outro momento de responsabilidade, do que você fala, como você fala, porque sim, você é ouvido. Né? Então, ou você é recriminado também. Então, a importância de uma preparação para estar com esses alunos, né? Acho que é bem importante. Então, eu acho que se deu naquele momento, olha, essa menina, né? Então, assim, ó, ela tem muitos alunos, ela tem muita gente em contato, né? Então, acho que sim. Muita gente. E daí, depois, eu fui assumindo funções e fui me capacitando. E essa questão de articulação, tanto que foi, né? Eu fui eleita de uma candidatura única. Então, isso tudo foi construído. Não é assim... Não foi do dia para a noite, Não né? é do nada. Viu a única. Não. E hoje eu tenho comigo, e é uma alegria isso, assim, ó, pessoas que estavam antes com o Rudinei, que me antecedeu, o Rudinei, que hoje é reitor. Então, assim, ó, ele precisava de apoio para ser reitor. A ideia de embate e disputas políticas internas, elas dificultam bastante o trabalho, né? Perde-se muita energia. Não, e perde-se, e a instituição como um todo perde quando tem isso, né? Porque, como você falou, vocês já vinham de uma sequência, então você já sabia o que estava sendo feito. Isso. E quando muda para uma oposição, digamos assim, é igual política pública, né? Quando muda, até engrenar todo... Então, eu imagino que no teu caso foi mais fácil, aí né? você também. perde tempo, ao invés de estar construindo algo, em estar se defendendo, ou energias para isso, né? Então, acho que foi bem importante. Então, assim, eu acho que a instituição ganhou demais com isso. Nossa, né? que bom. A gente sabe que são momentos, né? Daqui a pouco tem alguns... então se ela está fazendo, daqui a pouco eu também posso, né? Tá fácil, né? Nada é fácil, né? Claro. Mas é importante que eles vejam daqui a pouco assim, com possibilidade, porque a gente precisa ter mais pessoas pensando em gerir.
E algo que ninguém está muito interessado, não. E eu sempre falo que o bom líder ele forma outros líderes, né? Sim. E isso que tu falou é bem importante, né, Ali? Eu sabia que eu tava falando até não faz muito tempo sobre isso, né? Como essa geração não quer liderar. Não. Né, até Porque pouco tempo. Se for por valor, não vale a pena, né? Por status, também não dá, porque assim, você está deixando de fazer muitas outras coisas. Então, assim, ó, o que te motiva, né? Porque, assim, ó, na ideia ele está contribuindo. Então, assim, ó, eu sabia que estava no meu caminho esse momento. E eu não vejo como sendo, assim, ó, o topo da minha carreira, sou diretora, agora, assim, ó, posso morrer em paz. Não, acho que estava no meu caminho, estou fazendo o melhor possível, né? Não lida com o ideal, né? Lida com o possível. Tenho uma boa equipe comigo, Glória, né? Acho que assim, ó, a sensação de não estar sozinha, né, é fundamental, mas assim, é importante que outros também se desafiem para isso. Perfeito, se motivem com isso, né? Em querer estar, né? Porque isso é bem importante, né? Ninguém fica para sempre, né, Ali? Então, isso é bem importante. Desenvolver, né, a liderança das outras pessoas também, né? É isso aí. Perfeito. Então... E o IFC tem uma presença muito forte na comunidade, né? Como que o IFC está inserido hoje na comunidade aqui com Cordiense? Não só com Cordiense, né? O estado todo vem gente para cá. Como que você vê essa inserção do IFC na comunidade, Ali? Olha, eu acho que a história da instituição, ela contribui demais, né? Então, assim, ó, hoje nós temos ex-alunos por todo o Brasil até o mundo. Então, é muito interessante, faz os encontros de ex-alunos, né? Hoje eles gostam de fazer mais por turmas, né? Sim. Você vê ali profissionais que se formaram, assim, ó, destaque, né? Que trazem muita contribuição para um país todo. Então, é bem, bem importante, eu acho que esse nome, né, essa história toda, acho que contribui demais. A estrutura que nós temos e mantemos, né, a originalidade de uma escola agrotécnica, né, uma escola agrícola, né, um campus agrícola, eu acho que conta muito. A estrutura que eu falo assim, ó, os laboratórios, são mais de 40 laboratórios, são a parte de ter todos os nossos cursos verticalizados, quer dizer o quê? O aluno que entra conosco no médio, ele pode fazer graduação com a gente. Nós temos cursos na mesma área da verticalização. Nós iniciaremos agora doutorado, então assim, ó, na parte agrária, na parte de sanidade animal. Entra então, adolescente e já sai adulto formado. Temos vários. E daqui a pouco passa no concurso e é nosso colega de profissão. Trabalho. Isso. Tá? Que bacana então, isso, né? É esse o foco do Instituto, né? Então, assim, ó, e a gente vem nessa gestão um foco enorme na PPP, que é na parceria público-privada. A gente entende que é o caminho. Não há mais de se pensar que o governo irá financiar toda a necessidade, né, que tem uma instituição do tamanho da nossa. São 253 hectares de terra. É muito grande, né? Muita estrutura. É muita estrutura. E parcerias como a Copérdia para o Tecnoeste, a Embrapa para atuação no doutorado e as empresas mesmo assim, ó, na parte de trazer para a gente necessidades, quando se fala de a gente atuar como ICT, né, Instituição de Ciência e Tecnologia, é o caminho que a gente está vendo. Tá? Então, na busca por recurso orçamentário, não somente via emendas, né? Sabendo que o recurso maior nosso está com o legislativo, né? Está com os deputados, né? Com os senadores. Então, a gente faz esse movimento também, mas nós precisamos fazer um movimento nosso, de lidar com as fundações, de lidar com a nossa arrecadação própria. A comunidade não está inserida. Isso, na busca de um extra orçamento. Que bacana. Isso aí. E hoje, quais são os cursos que o IFC oferece hoje? Nós temos, o nosso carro-chefe é o curso médio técnico. E o médio técnico, hoje é o agropecuária, são 4 turmas de entrada ano. Nossa. São duas entradas do informática, técnico em informática já são 2 entradas ano, e uma turma de entrada por ano de técnico em alimentos. Então, esse aluno ele fica o dia todo com a gente, almoça com a gente, e muitos... hoje nós temos muita parceria com prefeituras, então hoje as prefeituras de Ceará, Pumirim, então, eles trazem os alunos de manhã e levam eles para casa à tarde. Olha que bacana! Isso não se tinha, né? Não se tinha, é verdade. Então, só tinha que morar ali por perto, isso, ou não tinha outra opção, né? E aí nós temos, hoje a gente atende no médio mais de 40 municípios, então nós temos 264 alunos internos. Nossa, é muito... E pasmem, né? Mais meninas do que meninos. Né? Isso também é uma ruptura, né? Porque não era assim. Os alunos mais antigos, meu Deus, na minha época não tinha meninas, na minha época tinha 10, na minha época tinha 7 meninas. É que mudou muito, né, Ali? Tem que conver que mudou muitas coisas, né?
E a estrutura que a gente dá, tipo assim, pega um setor de assistência estudantil, onde tem a psicóloga orientadora, tem enfermeiro, tem toda a parte de uma pessoa que cuida só os alojamentos, que mora na instituição, o Kramer, né? Então, que tem lá, além disso, mais 4 terceirizados que atuam durante a noite, né? Nas necessidades dos alunos que moram ali. Então, é uma estrutura grandiosa. E o curso gigantesca. superior também, Ah, e o superior nós temos então, veterinária, agronomia, tem engenharia de alimentos, tem licenciatura em física, licenciatura em matemática e ciência da computação. Ciência da computação iniciou nesse ano. Teve 15 alunos por vaga. Um sucesso total. Que bom, que maravilha, né? E aí a gente fala assim, a instituição está completando 60 anos, nossa, quanto tempo, né? É uma instituição jovem, quando se fala de uma história, né, de instituições educacionais centenárias que nós temos pelo Brasil afora. E a gente precisa pensar nisso, sempre pautar nossas ações no futuro, né? Perfeito. Então, para frente, como é que será? E a ideia da ciência da computação seria essa vinculação com a nossa base agrária, daqui a pouco na sistematização agrícola, que a gente consiga caminhar mais para isso. E a gente fala 60 anos, que já é jovem comparado a muitos, mas na verdade o desenvolvimento mesmo de superior e toda essa estrutura foi depois do... 16 anos agora, depois, 15, 16 anos, isso. Depois da junção ali, da transformação, Verdade. né? Foi, isso aí. E é uma relação totalmente intrínseca com a do município, né? Sem dúvida. Quando nós viemos para cá, imagina 60 anos atrás, 1965, no Brasil inteiro existiam somente 30 escolas como essa. Então, a força política daquele momento, e é isso que é importante, eu falava esses dias na Câmara de Vereadores, a importância que tem, né, uma Câmara de Vereadores, um prefeito, um deputado, né, que vá movimentar as forças políticas para que a gente tenha melhores, né, ofertas para a população. E naquela época foi isso. E aí, logo depois, nós então temos 60, a Embrapa fez 50, logo na sequência vem, então, de uma escola que formava mão de obra para uma agroindústria, que era a Sadia. Sim. Então, toda uma história intrínseca à da comunidade. Do município. E aí, depois vem a Embrapa com a pesquisa. Então, assim, tem toda essa relação. Acho que é bem importante a gente sempre trazer isso, né? Por isso a gente O comentava... município tem 91, completa esse ano. Isso, nós temos 60. A Embrapa 50, então foi uma caminhada. A Copérdia 57, né? Acho Isso, que é. vai fazer os 58, acho, agora. Então, é essa relação totalmente. É importante você perceber assim, teu ecossistema local. O que é a base de Concórdia? É a parte agrária, é a TI. É o agronegócio. É o agronegócio, a TI, a metalmecânica, tem o transporte, né? E o TI, né, a gente fala, porque geralmente é isso, né, o agronegócio é muito forte, sem dúvida, né, em Concórdia da nossa região, mas a parte da tecnologia também, né, a gente é um polo tecnológico muito forte, e que bom que tem, né, que começou agora também esse curso. E é legal você olhar de fora e pensar, nossa, nós estamos alinhados com os arranjos produtivos locais, né, então, assim, é bem importante isso pra gente, quando nós nos avaliamos, assim, é bem importante. Que legal. Sim. Não, eu olho pra Ali, assim, eu fico imaginando quanta história a Ali tem, porque assim, ó, só quem passou pelo, a gente falava colégio agrícola, né, escola agrotécnica, instituto, tem história para contar, né, e eu imagino o quanto você viu, né, as adolescentes crescerem e se... Como que é isso? Quando sai ali na rua e vê todo mundo? Assim? Imagina, você foi nossa aluna em que ano? 2009 a 2011. Isso. Eu em 10 eu estava, então, no presidente do concurso público, depois no 10 eu saí para o mestrado. 10 e 11. Fiquei 1 ano e meio fora. Aí depois eu voltei, eu segui com o doutorado, mas aí sem sair em licença. E, nossa, eu tenho muitos alunos hoje que trazem os filhos, né? Que estão se formando já. Estão se formando já os filhos dos nossos alunos. Então, eu só acho engraçado, assim, meio chato, né? Tipo assim, eu, Ronaldo, o pessoal assim vai ficando, né, a gente tá quase 20 anos na escola, né? De Mar, Eduardo, o pessoal vai ficando, né? Nós já não somos mais os novinhos da escola. Não, né? Já não... As piadas que a gente faz em sala já não são mais da época. Olha só, mas é muito legal. Mas tem muita história para contar, E nós temos, quando se fala de referência de instituto, eu tenho um primo meu que mora em Quilombo, Irati, né? Aqui próximo, perto de Chapecó. Ele trouxe 4 filhos para estudar com a gente, né? Olha só. Na formatura do ano passado, eu falei assim, tá, agora chega, né? Tipo assim, você vê assim, a contribuição que a gente tem para o movimento, assim, por vezes, primeiro filho a ter uma graduação da família. Olha né? só, que bacana, né? Sim.
E por vezes, assim, ó, vários filhos que vêm também. Não, e eu sempre falo que o IFC ele te ensina pra vida, né? Porque Nossa. você, realmente, né, quem entra lá pro técnico eu entrei com 14, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos, então, Tá. tipo, é muito jovem, né? É muito jovem. Então, é um momento importante também da instituição na formação desse profissional, né? Porque Sim. é uma criança, né? Praticamente. Né, a gente fala assim, né, quando eles se encontram, né, é uma família que eles criam, né, os amigos do quarto, né, quem mora lá dentro, os Nossa, amigos da turma, eu tenho contato com os meus colegas ainda. ó, né, Alguns, né? Porque muitos, né? A gente já perde o contato. Mas porque marca realmente, né? Porque é um momento importante da vida da mas é a tua pessoa. participação, nós temos ainda, né, CTG, aí nós temos a banda marcial, aí alguns participam de atividades, assim, de aula de acordeon, aula de violão, então, como eles moram com a gente, né, aí os que são internos têm essa vivência ainda mais Intensa, né? intensa. Uhum. Que legal, olha, aí. muito obrigado, né, pela tua participação aqui. A gente já está indo para os encerramentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, de inspiração para quem está nos assistindo também sobre essa tua trajetória de liderança, né, feminina, junto a uma instituição tão importante quanto é o Instituto Federal. Então, estar à frente da instituição federal de ensino, de pesquisa, extensão, de inovação, como é o Instituto, é realmente uma responsabilidade. Saber qual é o meu papel junto à gestão é bem importante também. E hoje eu sei que a minha função acho que fica essa mensagem, você compreender qual é o teu papel dentro de um grupo todo que está à frente. Eu tenho ali o coordenador do curso, que também é gestão, né? Ele está gerindo aquele curso. Se eu tenho 6 cursos de graduação, mais 13 técnicos, para cada um desses cursos tem um gestor, né? Ele está pensando naqueles alunos. Se eu tenho um coordenador da fazenda, ele cuida lá, ele é o gestor também. Então, eu tenho um coordenador de alojamento, é um gestor também. Várias Então, lideranças. é isso. Então, assim, qual é a minha função frente a isso? Eu tenho que dar conta de tudo isso? Então, assim, eu tenho um problema com um suíno lá, então, assim, ó, eu tenho lá uma comissão, né, de que cuida toda a parte do uso com ética, né, dos animais. Aí, então, assim, ó, tem os mecanismos de gestão. Então, é importante a gente se compreender assim, ó, dentro dessa estrutura complexa, que nós temos uma das mais complexas dentro de todos os institutos. Qual é a minha função? E a minha função nessa gestão, talvez em próximas, né, não seria, é a questão de articulação e o levar a instituição para fora, é abrir as portas para a comunidade. E aí isso gera movimentos favoráveis, contrários, até mesmo de curiosidade do que é isso. Não, isso está certo, isso está errado, o que vocês fazem não deve ser, até isso. Mas Olha assim, só. porque aí a pessoa começa a perceber que isso existe e que e que é uma maior propulsora, nós somos, de desenvolvimento da região Com e do certeza. país. Então, acho que essa é a minha função. Acho que a dica é essa, que você compreenda qual é a tua atuação, né? E traga com você pessoas que vão agregar ao que você talvez tenha delimitante. Por exemplo, assim, ó, eu tenho comigo 3 diretores que têm um perfil bastante técnico e necessário frente à minha forma de lidar, que é de comunicar, de engajar. Então, eu preciso ter aquele que diz assim, ó, qual é a resolução que diz isso? O que tem base para isso? Então, eu tenho esse suporte. Acho que é bem importante. Construir uma equipe forte, Isso né? aí. Isso aí. Que bacana. E isso serve para nossa vida como um todo, né? Qualquer liderança, né? Não só numa instituição de ensino, mas qualquer empresa pode usar isso como exemplo, né? Porque o pior sentimento é se sentir sozinho, assim, né? Não, e querer Tudo saber depende tudo. de mim, eu preciso, né? Importante. Não, tu não vai estar ali, porque você tem uma função política também. Certo. E não somente, né, você é professor, então é a questão, tu tem uma função política, que é levar o nome da instituição, é defender os interesses da instituição. Então, você precisa, às vezes não vai estar lá dentro, tu vai estar fora, tu vai viajar, tu vai fazer conexão, tu vai, né? Então, tu vai fazer as articulações e vai entender que, sim, eu não pude estar lá. Tudo Mas bem, vai- alguém estava lá. Isso aí, Que bom. tá?
Muito obrigado, Ali, pelo teu tempo, né? Por você poder estar aqui conosco, né? Contando Prazer. um pouquinho da sua vida também sobre o UFC, que é tão importante, né? E já aproveitar também e parabenizar, né? O UFC que esse ano completa os 60 anos. A gente já mostrou aqui, né? Um pouco sobre as festividades que teremos, né? E Sim. parabenizar e agradecer mais uma vez. Obrigado, Ali. Olha, Joia, fica um convite, então, na nossa próxima... Nós estamos com uma exposição de 60 anos né, lá na instituição, e no Auditório Central. Nós tivemos agora, nos últimos dias, a Orquestra Sinfônica de Concórdia e outras atividades também. E nós vamos ter agora, no dia 15 de agosto, uma sessão solene da ALESC, da Associação da Assembleia Legislativa, dia 15 de agosto, lá no campus. Todos estão convidados. Um abraço. Obrigada. E a gente vai se encontrar por aqui com certeza mais vezes. E esse foi mais um programa Fala Mais aqui da TV Concórdia. A gente agradece a sua audiência e acompanhe conosco toda a programação da TV Concórdia, uma programação diversificada de notícia, entretenimento para você acompanhar com você, né, sua família e acompanhar todas as plataformas digitais quando a gente está inserido, né? Facebook, Instagram, YouTube e outras mais. Até o próximo episódio.